Fala galera, sejam todos bem-vindos ao episódio 4 da série sobre Introdução à Programação. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal Mafra Tech. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre operadores relacionais e lógicos. Vamos começar criando aqui no nosso arquivo aula4.js e vamos começar falando sobre operadores relacionais. Beleza? Então, o que são esses operadores relacionais? Nós utilizamos eles para fazer uma comparação, né? Comparar variáveis ou valores, determinando a igualdade ou diferença entre eles. Né? E, nesse caso, ele vai sempre retornar para a gente um valor booleano, né? Que vai ser o true ou false. Começando aqui falando um pouco sobre o operador de igualdade, ele é representado pelo símbolo igual, igual. Né? Então, o que ele faz para a gente? Ele vai verificar se uma variável é igual a outra, se um valor é igual a outro, beleza? Então vamos criar aqui duas constantes, valor 1, que vai ser, vamos botar aqui 3, por exemplo, e outra constante chamada valor 2, vai ser 4. E vamos criar aqui uma outra constante chamada resultado. E o valor dessa resultado vai ser o retorno, né, do nosso operador de igualdade. Né? Se a gente vai comparar, né, verificar se valor 1 vai ser igual a valor 2. Beleza? Então, quando a gente der aqui um console.log em resultado, e vamos rodar aqui nosso script, aí a gente vai ter aqui que retornou para a gente falso. Né? O nosso valor de resultado é falso, mas óbvio, porque 3 e 4 são valores diferentes, beleza? Se a gente chegar aqui e mudar valor 1 ou valor 2, vamos botar aqui valor 2 como sendo igual a 3 e rodarmos novamente, nós temos aqui, retornou para a gente o valor true, beleza? Então, o nosso segundo, vimos aqui agora o nosso operador de igualdade, e nós temos um outro operador que também é igualdade, que é ele é representado pelo símbolo igual, igual, igual. Porém, qual a diferença? O nosso primeiro operador aqui de igualdade, ele compara apenas, né, ele só faz a comparação. Se eu colocar, por exemplo, aqui um valor numérico 3 e um valor 3 string e rodar, ele deu true para a gente também, beleza? Porém, o nosso operador igual, 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 né, 3 iguais, ele, além de comparar o valor, ele compara o tipo. Então, no momento que a gente faz essa comparação e roda novamente, ele rodou aqui e, né, retornou para a gente falso. Por quê? Porque eles são iguais, né, ambos são 3, porém o valor 2 é um string. Então, ele determina para a gente que essa comparação, né, é um valor, eles são de valores diferentes. Agora vamos falar sobre um outro operador, que é o operador menor que. Né? Esse operador ele é representado pelo símbolo de menor, né, que é esse símbolozinho aqui. Vou comentar aqui esse console.log. E vamos criar aqui uma constante chamada menor que. Bom, então, como o próprio nome diz, né, a gente vai testar aqui se uma variável, né, se uma variável é menor do que a outra. Então, a gente vai colocar aqui valor 1 é valor 1 menor que valor 2. Beleza? Valor 2. E vamos dar aqui um console.log em menor que. Beleza? Então, aqui ele vai retornar para a gente verdade sempre, né, que essa primeira, a primeira variável, né, que é a variável da esquerda, for menor do que a variável da direita. Beleza? Então, se a gente rodar aqui nosso script, agora a gente vai ter, né, que é verdade, porque o 3 ele é menor do que 4, né? Vamos mudar aqui agora, colocar 30. Opa. Colocar o valor 30 e rodar aqui novamente. Agora a gente tem falso, né? Porque retornou para a gente falso, porque valor 1, que agora passou a ser 30, ele vai ser maior do que o valor 2. Mas e se a gente colocar aqui, por exemplo, o valor 4, né? Um é igual ao outro, então o que acontece? Vamos rodar aqui. Então ele deu também para a gente falso, por quê? Ele
só verifica se ele é menor, né? Se ele é menor se um valor é menor que o outro. Nessa situação, a gente poderia estar usando a outra variação, né, do menor que é o menor ou igual, que ele é representado pelo símbolo de menor igual, assim. Então, nesse momento, a gente, além de verificar se um valor, né, se uma variável é menor do que a outra, a gente verifica se ela é menor ou igual. Então, no momento que ela sendo menor ou igual, ela vai retornar para a gente verdade. Então, se a gente chegar aqui agora e colocar aqui o igual e rodar, novamente aqui nosso script, esse resultado, né, passou agora a ser verdade, né, porque 4 é igual a 4, então ele vai ser verdadeiro sempre que ele for menor ou igual ao segundo valor aqui que está sendo testado, beleza? E por fim, vamos falar aqui sobre o nosso último operador, que é o maior que. Né? Eu vou colocar aqui já também o maior ou igual, né? Que assim como o menor, que a gente tem menor e menor igual, a gente tem o maior ou maior igual, beleza? Então eu vou comentar esse pedaço aqui novamente. Aumentar aqui esse console. E vou criar aqui agora uma constante chamada maior que agora ela vai verificar para a gente, né, se valor 1 vai ser maior que valor 2. Valor 2. Então, nesse momento, console.log, nesse momento, né, a gente vai ter 4 e 4. Então, 4 é igual a 4. Então, isso aqui vai retornar para a gente um falso, né? Ele não é verdade, porque valor 1 e valor 2 são iguais. Se a gente colocar aqui valor 1 é maior ou igual que valor 2, né, ele vai retornar para a gente agora verdade. Se a gente voltar, né, vamos voltar aqui para o valor maior que somente, colocar aqui 3, né, voltar valor 1 para 3, vamos rodar, e a gente tem que falso, né, porque 3 não é maior que 4. Assim como, se a gente colocar maior ou igual, né, vai retornar falso também, porque o 4 é maior. Bom, finalizada essa parte de operadores relacionais, vamos falar um pouco sobre operadores lógicos, né? Que basicamente temos 3 operadores lógicos, que são o i, né? O i, que é representado pelo símbolo é comercial, né? São 2 comerciais aqui. Temos o ou, que é representado pelo pipe, né? Que é essa barra em pé. E temos o operador não, né? O not, né? Que é um operador de negação, que ele é representado somente por uma exclamação. Tranquilo? Então, antes de entrarmos na prática falando sobre isso, eu vou falar um pouco aqui de um conceito chamado tabela verdade, né? Que essa tabela verdade, ela basicamente nos auxilia na hora da gente verificar, né, se o nosso operador lógico ele está funcionando. Porque o nosso operador lógico, qual é a funcionalidade dele? A gente vai utilizar basicamente ele com valores booleanos. Então, se a gente tem, como a gente tinha aqui, por exemplo, né, o menor que, né, valor 1 é menor que valor 2. Então, a gente pode concatenar testes desse, né, alguns testes desse, para verificar se são todos verdade. Então, a gente vai utilizando um pouco pegando um pouco dos operadores relacionais e unindo com os operadores lógicos para poder chegar no resultado, certo? Então, voltando aqui, né? Aqui a gente tem nossa tabela verdade. Ela basicamente é montada, né, para 2 variáveis. Ela é montada dessa forma: verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Né? Então, o que acontece? Para A e B, né, que no caso ambas são verdade, então aqui é o nosso primeiro operador i, né, que é comercial, é comercial. Então, para ser verdade, né, A e B. Então, sempre que A e B forem verdades, né, ambos são verdades, então ele vai ser verdade também. Qualquer outra situação, né, que aqui nós temos verdadeiro e falso, falso e verdadeiro,
falso e falso. Qualquer outra opção aqui, nós temos que vai ser falso. Beleza? Então, o que a gente deve ter sempre em mente, né? Para ser verdade, né? Para o nosso operador lógico e, né? O i, que ser verdade, ambos, né? Tem que ser verdade. Então, para todo outro teste, né? Se um for falso, ele vai dar falso. O ou, ele vai ser verdade sempre que um ou outro, né? A pergunta sempre é essa, um ou outro é verdade. Então, se A ou B, né? Se A for verdade ou B for verdade, então ele vai ser verdade, né? Nesse caso aqui, A e B são verdade, então ele vai ser verdade. Nesse segundo caso aqui, A ou B, né? Então, um ou outro tem que ser verdade. Como A é verdadeiro, então ele vai ser também verdadeiro. Nesse terceiro, né? A ou B, um ou outro tem que ser verdade. Então, o A é falso, mas o B é verdadeiro. Então, ele também vai ser verdadeiro. E o único momento em que ele vai ser falso é quando todas as opções são falsas, né? Então, nesse caso aqui, A e B são falsos, logo, também aqui vai ser falso. Beleza? E o último, né, que é a negação, o não, ele basicamente vai ser o oposto do seu valor original. Então, no caso aqui, não há. Quando ele é verdade, né, ele se torna falso. Aqui também ele é falso. E quando ele é falso, ele se torna true, verdadeiro, beleza? Então, basicamente, o que ele faz? Ele inverte o valor original daquela variável, né, daquela verificação. Né? Se como diz o nome, não há. Então, se ele é verdade, o não há dele vai ser falso. O não há de falso é verdadeiro. Beleza? Espero que essa parte tenha ficado clara. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né? Que a gente vai estar esclarecendo um pouco mais a fundo dessa parte teórica. Beleza? Bom, então, visto isso, né? Um pouco dessa teoria, vamos colocar aqui em prática. Eu vou comentar também esse valor aqui. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui para a gente falar um pouco sobre esses operadores lógicos, né? Começando aqui pelo i, né? Pelo end, a gente pode fazer a seguinte verificação, né? Vamos criar aqui uma constante chamada idade, que vai ser igual a 18, beleza? E outra variável aqui, outra constante, possui título, né? Possui título de eleitor, que vai ser, vamos colocar aqui como falso, beleza? Então o que a gente pode fazer aqui? If idade maior ou igual a 18 e, né, nosso operador AND, e possui título, né? Nesse caso aqui a gente não precisa colocar possui título igual a true, porque sempre que a gente testa aqui a gente já tem o nosso valor, né? Já tem o nosso valor booleano, então a gente não precisa colocar, né, se é igual a true ou se é igual a false, né? A gente só verifica a variável, ela por si só já está fazendo uma validação para a gente. Então, se a idade é maior que 18 e possui título, né? Vamos colocar aqui console.log. O usuário pode votar nas eleições. Beleza? E nosso else aqui, vamos botar um else, né? Para não ficar sem um retorno. Console.log. O usuário não pode votar. Beleza? Então, se a gente rodar aqui nosso script, né? Aí chegou para a gente a mensagem: o usuário não pode votar. Por quê? Porque ele tem idade maior ou igual a 18, beleza? A idade dele é maior ou igual a 18, nossa primeira condição. Porém, a gente definiu aqui que ele não possui título, beleza? Então, isso aqui é falso. Então, como a gente viu na nossa tabela verdade, para ser verdadeiro, né, para ele permitir
que algo, né, que seja verdade, as duas situações têm que ser verdade, beleza? Então, se a gente mudar aqui para true e rodar novamente, então agora já, né, ambas as nossas opções são verdade. Então, o usuário pode votar nas eleições. E se a gente quisesse colocar aqui uma terceira condição, vamos criar aqui outra condição que seria o seguinte. Vou chamar aqui estar na cidade como falso. Beleza? O que isso quer dizer, né? Se uma pessoa ela pode votar somente se ela estiver na cidade onde ela vota, né? Se ela estiver morando fora e tal, ela justifica, mas não pode votar. Então, se a gente colocar aqui e está na cidade e rodar novamente. Opa, não está na cidade. Pegou uma variável errada ali do outro arquivo. Né? O usuário não pode votar. Então, como a gente viu, todas as opções, né, todas as condições aqui, ó, tem que ser verdade. No caso aqui, novamente, a gente tem uma terceira condição que a gente colocou, falso, né? Ele não está na cidade. Se a gente, porém, vamos mudar aqui, vamos botar aqui que a pessoa tem 17 anos, ela está na cidade e vamos, né, algumas pessoas têm, na verdade esse teste aqui ele está até errado, né? Porque é a partir dos 16 que pode votar. Então vamos botar aqui falso. Vamos botar 17. Vamos fazer o teste como se fosse 18 mesmo. Então aqui o usuário não pode votar, né? Porque aqui duas condições estão falhando. A pessoa não tem 18 anos, né? E não possui título. Bom, vamos falar agora sobre o nosso segundo operador lógico, né? Que é o OR. Vou comentar esse pedaço de código e vamos mudar aqui um pouco o nosso exemplo. Vamos criar aqui uma constante chamada produto em estoque igual a true. Outra chamada produto disponível pedido, né? Uma variável um pouco grande aqui, mas também como true, beleza? E vamos colocar aqui o seguinte: if produto em estoque ou produto disponível para pedido, né? Vamos dar aqui um console.log. O cliente pode realizar a compra, beleza? Se não, vou copiar esse console aqui. Se não, o cliente não pode realizar a compra, beleza? Porque não temos o produto, se não tiver o produto em estoque ou não tiver disponível para pedido. Então, se a gente rodar aqui, nosso exemplo, o cliente pode realizar a compra. Por quê? Temos o produto em estoque e também temos o produto disponível para pedido. Se a gente mudar aqui produto em estoque para false, né, e rodar, pô, ainda vamos ter o mesmo resultado, né? O cliente pode realizar a compra. Por quê? Não temos o produto em estoque, mas tem disponível para pedido. Então, ele pode chegar a pedir e aguardar o produto chegar. Se a gente mudar aqui, né, temos produto em estoque, mas não tem disponível para pedido, né? Não é um produto que você possa pedir. Continua do mesmo jeito, né? Vamos poder fazer a compra do mesmo jeito. Porém, se a gente não tiver o produto em estoque, né? E esse produto não estiver disponível para pedido e rodar, opa, o cliente não pode realizar a compra, né? Como a gente viu na nossa tabela verdade. Em ambos os casos, né? Está falso, né? Ambas as nossas condições são falsas. Então, ao menos uma teria que ser verdade para poder ele entrar nessa primeira condição aqui do if. Aqui a gente ainda pode brincar, né, um pouquinho misturando os nossos dois operadores, né, o OR e o AND. Né? Podemos criar aqui uma terceira constante chamada limite, que vai ser igual a 100, vou botar aqui 100, e outra chamada valor produto, vai ser igual aqui a 50, beleza? Então a gente pode ver, né?
se produto em estoque ou produto disponível e limite, né, maior ou igual ao valor do produto, então ele vai permitir a compra, beleza? Vamos rodar aqui. O cliente não pode realizar a compra, por quê? Esses dois aqui falharam, né? Ele não tem em estoque e não tem disponível para pedido. Então vamos botar aqui que ele tenha em estoque, né? True. Então agora, em teoria, a gente vai poder comprar aqui nosso produto, beleza? Porque temos ele em estoque e o limite é maior do que o valor do produto. Então aqui, né, ele retornou para a gente. O cliente pode realizar a compra, né? Se a gente quiser aqui, ó, a gente pode colocar, para ficar melhor a visualização, a gente pode colocar aqui uns parênteses, beleza? Para ir quebrando um pouco aqui a nossa condição. Por quê? Para que isso aqui seja verdade, né? Para que o cliente possa comprar, ou essa condição, né? Porque isso aqui acaba sendo uma única condição, então ou o produto em estoque vai ser verdade, né? Ou a gente tem produto em estoque ou disponível para pedido e o limite é maior do que o produto. Então isso aqui a gente restringe, né? Que para funcionar isso aqui, ou essa condição e essa condição, na verdade, né? Ou essa e essa. Então se a gente rodar aqui, né? Novamente, ele vai continuar funcionando, beleza. Então se a gente colocar agora aqui que o produto vai custar 150 e rodar novamente, né? Novamente, agora a gente não pode fazer a compra novamente, porque ele tem em estoque o produto, né? Porém o nosso limite é menor do que o valor do produto. Bom, por fim, vamos falar aqui do nosso operador de negação, beleza? Então vamos criar aqui uma constante chamada loja está fechada, igual a false, beleza? Então qual é a ideia do operador de negação? Né? Se a nossa variável se chama loja está fechada, então para testarmos ela a gente vai usar o operador de negação na frente, né? Que na leitura, né, do nosso código é se não, né, loja está fechada, console.log, o cliente pode entrar, né? Se não, né, else, o cliente, vamos mudar aqui a mensagem, a loja ainda não está aberta, beleza? Vamos rodar aqui esse código. Então você vê, né? A loja está fechada, false, né? Então ele converteu isso aqui, né, para uma verdade. Então é aquilo que a gente vem vendo. O if ele vai entrar sempre, né, que a nossa condição for verdade. Então, só que nesse momento aqui a gente declarou como falso. Porém, né, a negação de falso é verdade, beleza? Então, se não loja está fechada, então a gente está negando, né? Se pegando o valor inverso, então significa que a gente quer o valor transformando esse valor para a verdade, para true. Então, se não loja está fechada, o cliente pode entrar. Então, se a gente chegar aqui e mudar o nosso status, né, da loja, né, ela agora está fechada, true, e rodar novamente aqui, né, a loja ainda não está aberta. Então, a gente negou isso aqui, né, a gente transformou esse true, né, essa verdade, numa negação, né, a gente transformou ele vira um false, né, pode-se assim dizer, na hora que a gente testa aqui o nosso if, beleza? A gente pode ainda fazer outra coisa, vamos botar aqui, voltar, né, abrir a nossa loja novamente e vamos criar aqui outra constante chamada possui atendentes igual a falso, né? Então vamos colocar aqui se não loja fechada né, possui atendentes, o cliente pode entrar. Se não, a loja ainda vamos mudar aqui um pouquinho, né? Porque não vai fazer sentido nessa mensagem, mas o cliente não pode entrar.
espere pelo atendente. Beleza? Vamos rodar aqui nosso script. Então, deu a nossa mensagem. O cliente não pode entrar. Espere pelo atendente. Por quê? Né? A gente, se vocês olharem, né, temos duas variáveis booleanas falsas, né, com o status, né, com o valor de falso. Porém, no primeiro a gente nega, beleza? Então, se não loja está fechada, então a gente quer que esse valor seja, né? Se ele não está, não verdade, né? A gente transforma ele num verdadeiro e possui atendentes. Porém, essa aqui a gente está pegando o valor original, então o valor original dela é falso. Para o end, né, funcionar, ambas têm que ser verdade. Então, se a gente mudar aqui, né, agora possui atendentes e rodar novamente, então o cliente pode entrar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, né, sobre introdução à programação. Caso tenham ficado com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais. Valeu!